Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Troquei a ordem. Obrigada, Laura, por ter aceitado o convite para fazer o pós-fácil. Foi muito bom te encontrar. A Laura escreveu uma tese a partir do livro A Dor, da Marguerite Duras. Paula, eu estava de olho na Paula, eu queria fazer um evento na Gato Sem Rabo com a Paula de qualquer forma. Eu falei, vai ser. Aí a gente conversou aqui em São Paulo, né? Falamos do lançamento da Marguerite Duras, nossa última encontro. E hoje a gente está aqui celebrando 2 anos do Clube F, com esse livro A Dor, que é não sei quem aqui já leu, ele é uma reedição, né, mas agora com uma tradução nova, com um pós-fácil da Laura, tem um texto inédito que a Laura traduziu. Eu tenho que ver o nome da... É Luciene Guimarães, a outra, eu esqueci o nome da outra tradutora, vocês me perdoem. Tatiane França. A gente começou o Clube F com a Virginia Woolf, e na época a gente ficou sabendo que ia abrir uma livraria em São Paulo com o nome de Gato Sem Rabo, o famoso Gato Sem Rabo, de Um Quarto Só Seu, que era o livro que a gente ia lançar. E, em plena pandemia, nós fizemos os primeiros encontros do Clube F online, e acho que foi o primeiro evento da Gato Sem Rabo, né? Foi sobre a Virginia Woolf e Um Quarto Só Seu. Então, faz todo o sentido a gente voltar agora presencialmente. Não é o primeiro evento presencial que a gente faz aqui, mas faz muito sentido a gente voltar aqui para fazer o evento de 2 anos do Clube F, nesse mês de março, que é o mês que a gente celebra a luta das mulheres e os desafios que a gente ainda enfrenta. Então, para quem não conhece, eu sei que tem algumas assinantes do Clube F que eu já conheço de vista e de outros eventos, mas se não tiver, se tiver gente que não conhece, é o clube de assinatura da Bazar do Tempo. Todo mês a gente publica mulheres, faz eventos presenciais e online, porque a gente tem assinantes no Brasil todo. A gente tem assinantes de todas as regiões do Brasil, isso é um orgulho assim, imenso. E, infelizmente, não dá para fazer presencial em todos, mas a gente sempre faz as duas, digamos, modalidades. E, além do livro, a gente, enfim, tem cursos, tem clubes de leitura, tem rodas de conversa e tem os brindes desse mês. São esses 2 postais, um com a foto da Marguerite Duras, que é a editora Ana Cecília, que não está aqui hoje, mas está representada pela irmã dela, Ana Luísa Martins, comprou direto com o filho da Duras. E esse aqui é a reprodução do caderno que ela encontra, né, e de onde sai. Aí a Laura e a Paula vão conversar sobre o livro. Mas a gente fez esse cartão, e aí tem a letrinha dela. Então, é isso. A gente está nesse dia de celebração. A Cissa não pôde vir, infelizmente, mas está bem representada pela editora Meira, a Débora, que também são da Bazar do Tempo. É isso, não vou me alongar, porque vocês vieram ouvir as duas conversarem sobre esse livro, que é lindo, que é muito tocante, que é um tema que a gente acha que já leu tudo sobre esse tema, né? Nazismo, resistência, campos de concentração, mas sempre tem algo a mais, e quando é uma mulher como a Duras escrevendo, então é mais fascinante ainda, embora dolorido também, né? Não à toa se chama Dor. Obrigada, gente. Paula e Laura, obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo, a Bazar do Tempo, pela confiança da gente estar aqui, celebrando esses 2 anos, porque, enfim, o Clube F é um clube que, né, a gente sabe que é um clube feminista, com uma proposta de ler autoras mulheres que publicam sobre a existência feminina das mais diversas formas, né? E que lindo que está se celebrando 2 anos, então parabéns para vocês. Agradeço também a todo mundo que veio, a Gato Sem Rabo, de novo, por
ceder esse espaço tão incrível e acolhedor de todas as formas possíveis para mulheres autoras, para nós que gostamos de literatura. Eu sou Paula Jacob, eu sou editora-chefe da revista Cláudia. Eu estudo literatura e cinema pelo viés da psicanálise, então é uma honra estar aqui falando de Duras, porque é a grande leitora querida de Lacan, que era difícil de agradar, né? Então a gente está aqui falando de uma autora que ele coloca como arrebatadora, mas a gente vai tratar desse assunto durante a nossa conversa. Então, muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui hoje. E também pela presença de todos que se dispuseram, né, no meio da semana a vir aqui discutir um livro tão especial com uma perspectiva tão única, né, de fatos históricos que, como, né, foi falado, parece que a gente já viu de todas as formas possíveis, mas realmente eu acredito que vocês vão perceber o ineditismo dessa perspectiva, né, e o quanto isso é valioso. Só contar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, né? Na verdade, eu sou formada em Direito, né? E desde a graduação eu estudo Direito e Literatura, sendo que no doutorado, né, eu fiz mestrado em Filosofia do Direito, e no doutorado eu fui convidada pela professora Leila Perrone Moisés a fazer a tese de doutorado com ela na Letras, na literatura francesa, né? Foi um desafio muito grande. E daí eu queria trabalhar com literatura de testemunho, né? Eu só sabia isso. E a professora Leila me apresentou algumas obras possíveis, né, para eu trabalhar esse tema. E quando ela me entregou A Dor, foi assim um arrebatamento. E daí eu falei, é isso. Então eu estudei, né, no meu doutorado a perspectiva da memória e da verdade nesse livro, né? Conectado também com a questão do direito da memória e da verdade. Isso é discutido, né, aqui. Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, esse livro é muito especial para mim, porque ele representou alguns anos aí de encantamento no meu estudo do doutorado. Eu tive a oportunidade de ver os manuscritos, né, do livro, os originais, que foi uma das coisas mais importantes, né, na minha vida, na minha carreira aí como pesquisadora. E então eu tinha secretamente, né, o desejo de que esse livro fosse reeditado para o português, e eu esperava contribuir de alguma forma com essa nova edição. Então, quando chegou, né, o convite da Bazar do Tempo para fazer essa contribuição, eu me senti extremamente contente e honrada, né? Então, daí surgiu o pós-fácil e também a ideia da tradução do novo texto também, que a gente vai conversar. Então, posso começar falando um pouquinho, Paula, sobre o texto, né? Então, vocês vão perceber, não sei quem já conhece o livro, mas o livro ele é composto de 6 textos no total, né? Sendo que o primeiro deles é o mais famoso, né? E ele tem o formato de um diário que ela escreve durante a Segunda Guerra, mais especificamente enquanto ela espera a volta do marido dela, o Robert Antelme, dos campos de concentração, né? O Robert Antelme também tem um livro próprio das experiências dele nos campos, que é A Espécie Humana, e ela tem esse primeiro texto, né, que dá título ao livro, né, que é o mesmo título, é A Dor, e que ela faz nesse formato de diarístico, né, jornalesco, em que ela relata os dias de espera e a chegada dele, né? Isso é um spoiler, mas é um spoiler necessário, porque a gente vai tratar disso hoje, né? E daí, nos textos subsequentes, ela vai se distanciando cada vez mais da experiência pessoal dela, né? Sendo que o último texto ele tem um formato completamente ficcional, né? Que é o Aurélia Paris. Então, ela vai do mais autobiográfico na forma para o mais ficcional, né? Que daí a Ortiga Partida também é bastante ficcional, mas são 6 textos, todos que dizem respeito a esse período da guerra, né? E daí eu acredito que todos eles possam ser considerados como literatura de testemunho, mesmo que eles não relatem a experiência pessoal da autora,
Porque o que eu concluí, né, ao longo das minhas pesquisas é justamente que a literatura de testemunho, e especificamente a literatura de testemunho durasiana, né, ela é fiel não aos fatos, mas ao sentido dos acontecimentos, né, a como aquilo reverbera e como aquilo pode ser interpretado. E esse sentido ele é expresso não só na forma de um relato fiel, né, aos fatos, que a gente sabe que nunca é fiel, né, gente? O testemunho, justamente a característica dele é esse distanciamento, né? Existe um distanciamento do fato original e você sempre pode falsear, certo? Os acontecimentos, se trair nesse sentido. Então, ele pode adquirir também essa forma ficcional, porque ele não está expressando os fatos, ele está expressando o sentido dos acontecimentos, né, e como aquilo nos toca mais profundamente. Então, falando especificamente desse texto, ela diz, né, na página 12 aqui do livro, quem tiver com o livro eu vou ler rapidinho, que... Só um minutinho, pessoal. Que ela encontra esse diário em 2 cadernos dos armários azuis de Neaufle-le-Château, que é uma casa, né, que ela tinha. Não tenho nenhuma lembrança de tê-lo escrito. Eu sei que fiz isso, que fui eu quem escreveu, reconheço minha caligrafia e os detalhes do que digo. Vejo o lugar, a estação d'Orsay, os trajetos, mas não me vejo escrevendo esse diário. Quando o teria escrito? Em que ano? Em que horas do dia? Em que casa? Não sei mais nada. O que é certo, evidente, é que este texto aqui não me parece plausível tê-lo escrito enquanto esperava por Robert L. Como pude escrever esta coisa que não sei ainda nomear e que me assusta quando a releio? Como pude ter abandonado assim mesmo esse texto por tantos anos nesta casa de campo, frequentemente inundada no inverno? A primeira vez que me dei conta desse texto foi por uma encomenda feita a mim pela revista Sorcière de um texto juvenil. A dor é uma das coisas mais importantes da minha vida. A palavra escrita não seria apropriada. Me encontrei em frente a páginas regularmente preenchidas por uma pequena letra extraordinariamente regular e calma. Me encontrei face a uma desordem fenomenal do pensamento e do sentimento, a qual eu não ouso abordar e diante da qual a literatura me envergonha, né? Então, diante disso, a gente percebe que o texto teria sido encontrado nesses armários, né, esquecido. Aí você tem o topos do manuscrito encontrado, que é muito frequente na literatura, né? Então, é como se ele revelasse um segredo, certo? Então, é algo que é revelado de maneira confidencial. E isso ajuda também o engajamento do leitor, né? E a celebração de um contrato, de um pacto de veredicção, de confiança entre o leitor e a escritora, porque ela está te revelando um segredo, né? E daí existiu toda uma polêmica, digamos assim, se esses textos eles teriam sido ou não escritos durante a guerra, porque eles têm a forma de um diário, né? Tem as datas, abril, 27 de abril, né? E as datações, os fatos. Hoje eu li no jornal determinado... o De Gaulle fez um discurso assim, assim, assado. Então, isso era uma polêmica e eles acusavam a Duras de estar mentindo no sentido de que aquilo seria um diário. Mas você percebe desde o início que ela não clama no sentido desse diário ser verídico no sentido de uma fidelidade aos fatos, até porque os nomes que ela utiliza, por exemplo, o Robert L., né? O Robert chamava Robert Antelme. Se ela põe o L, ela já está te dando a dica que aquilo é o codinome dele, né? Que era Leroy, era o codinome dele na resistência francesa. Então, não é exatamente ele, né? Ela já está te dando a dica que aquilo ali é uma recriação a partir dos fatos, né? Sendo que esse testemunho narrado, essa narrativa testemunhal, justamente ela é impossível de ser completamente fiel aos fatos, né? E nem é essa a pretensão. Mas a gente identifica aqui, entre 1945, né, que
teria sido possível dela começar a ter escrito esses textos. Até 1985, que foi quando foi publicado o livro, já depois que ela tinha ganho o prêmio Goncourt, né, então ela já era famosa por conta do Amante, existem 3 períodos assim de trabalho nesses textos. Então, tem um período que é imediatamente depois da guerra, provavelmente entre 45 e 49, então, que os pesquisadores acreditam é que realmente ela não escreveu durante a guerra, ela teria começado a escrever depois, né? Que é quando ela trabalha no que hoje a gente chama de cadernos de guerra, cahiers de la guerre, né? Que são 4 cadernos, certo? Sendo que 3 cadernos foram utilizados para esse primeiro texto, né? E um outro caderno para outros textos que compõem também a obra. Tá? Daí tem um segundo momento, que é essa primeira redescoberta dos textos, né, dos manuscritos, no momento em que ela vai colaborar com a revista Sorcière e publicar, né, alguns trechos aqui. Inclusive, esse texto inédito que a gente traz aqui foi publicado também na Sorcière, né? E essa revista Sorcière, ela tinha sido fundada pelo Xavier Gauthier, e esses textos eles vão ser trabalhados para serem publicados em 1976, nessa revista. Tá? E teria uma última revisão dos textos em 1984 para a publicação final de A Dor, né? E, além dos cadernos de guerra, existem também outros textos datilografados, porque os cadernos de guerra foram escritos à mão, né? E daí você tem outros textos datilografados que mostram as fases de reescritura desses primeiros manuscritos, né, escritos à mão, que ela encontra, né, e que serviram de suporte para a composição desse livro. Então, o livro, né, a obra A Dor, ela é um texto novo, elaborado a partir desses manuscritos que foram reorganizados, cortados, reescritos e até determinados trechos descartados, né, não publicados. E essa questão da reescritura ela é muito frequente na obra da Duras, né? A gente percebe isso em diversos textos. O Amante, acho que é, né, o mais emblemático, que depois tem o Amante da China do Norte. Então, ela está sempre reescrevendo, porque a reescritura é uma forma também dela viver e reviver os acontecimentos, né? A escrita, para ela, se confunde com a vida. Ela fala isso no Écrire, né? Então, é essa introdução que eu queria fazer desse contexto, né, em que a obra foi publicada, e dessa polêmica aí de teria sido ou não um autêntico diário, né? A gente vai ler um trechinho para vocês, né? A gente fez uma dinâmica aqui que a gente vai ler um pouquinho, falar um pouquinho, ler um pouquinho, falar um pouquinho. Tá bom? A chegada, deixa eu só ver a página 57, a chegada do Robert L., né, quando ela o vê pela primeira vez. Vamos lá. Ouvi um vozerio nas escadas, um alvoroço, pisadelas. Depois, o bater de portas e os gritos. Era isso. Eram eles voltando da Alemanha. Não consegui evitar. Desci para me salvar na rua. Beauchamp e D o seguravam pelas axilas. Tinham parado no patamar do primeiro andar. Ele olhava para cima. Eu não sei mais exatamente. Ele deve ter olhado para mim e me reconhecido com um sorriso. Eu gritei que não queria ver. Saí, subi de novo as escadas. Eu gritava, disso me lembro. A guerra saía em gritos. 6 anos sem gritar. Acabei na casa de uns vizinhos. Eles me forçaram a beber rum, entornavam na minha boca, nos gritos. Não me lembro mais de quando me encontrei diante dele. Ele, Robert L. Me lembro dos soluços por toda a casa, que os inquilinos ficavam nas escadas por um longo tempo, que as portas estavam abertas. Me disseram depois que a zeladora tinha decorado a entrada para recebê-lo e que, assim que ele passou, ela tinha arrancado tudo e se trancado em seu apartamento, arisca, para chorar. Em minha memória, em um dado momento, os ruídos desapareceram e eu o vejo, imenso, na minha frente. Eu não o reconheço. Ele olha para mim, ele sorri, ele se deixa ver. Um cansaço descomunal se mostra em seu sorriso, o cansaço de ter conseguido viver até esse momento. É nesse sorriso que eu, de repente, o reconheço. Mas de uma grande distância, como se eu o visse no fundo de um túnel.
É um sorriso de confusão. Ele se desculpa por estar aqui, reduzido a esse resto. E então o sorriso desaparece. E ele se torna novamente um estranho. Mas o reconhecimento está lá, que esse estranho é ele, Robert L., em sua totalidade. Acho que posso parar aqui. É muito forte, né? Nossa, toda vez que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Mas até a escolha das palavras que ela usa, né? Então, reduzido a esse resto, tem umas marcações de vocabulário mesmo que deixa a leitura muito intensa. E uma das coisas que a gente queria conversar aqui é justamente a dor. E pensando, né, enfim, na linguagem e tal, a gente está falando de uma coisa no feminino, né? Então é a dor, não é o dor. E ela trata nesse livro a perspectiva da mulher, né, da dor desse feminino que espera, desse feminino que se angustia, dessa coisa, dessa busca por essa resposta que não se há, né? Então fica nessa angústia de eu quero saber, e aí ela se desaba, e aí ela vai atrás, e aí ela quer ajuda, e ela tira forças não sei da onde para ir atrás, né? Para conseguir, para ligar para as pessoas, para, enfim, ela é muito dinâmica também a leitura. E o que eu sinto lendo é uma identificação, acho que para as mulheres talvez seja um lugar de identificação mesmo, né, se você se coloca no lugar dela e você fala, nossa, eu acho que eu faria o mesmo, ou algo muito parecido. E uma coisa que eu só queria comentar da leitura que você fez da indicação dela ali, né, que ela não lembra de ter escrito e que ela vê aquelas letras calmas, né, porque, enfim, foi escrito depois do momento em si, mas o quanto que esse registro de memória também ele é engraçado, não engraçado de engraçado funny, mas de engraçado do jeito que ela resolve escrever essas memórias. Mas queria que a gente comentasse um pouquinho dessa coisa da mulher na guerra, que é uma visão, a gente estava comentando, a gente acha que já viu de tudo ou já leu de tudo a respeito da Segunda Guerra, mas realmente esse livro assim, não há nada parecido. Ele traz ineditismos muito interessantes a respeito do tema e dessa perspectiva da mulher, que eu acho que não é uma coisa que se fala muito, né? A Svetlana até tem um livro, A Guerra Tem Nome de Mulher, né? Que é belíssimo, Rosto de Mulher, isso, que é belíssimo, um livro-reportagem, que super indico, mas são poucas as histórias que a gente sabe escritas pelas mulheres, então gostaria que você comentasse um pouco sobre esse lugar. Obrigada, Paula. Primeiro é importante esclarecer que o primeiro título do livro, antes dele se chamar A Dor, ele ia chamar A Guerra, né? Mas em 1976, quando ela vai publicar na Saussure, ela não publica com o seu próprio nome, né? Ela publica anonimamente, porque existia muito uma discussão a respeito da legitimidade para narrar o que acontece no Holocausto, né? E daí depois a Juhas percebe que porque justamente quem viveu, né, o Holocausto verdadeiramente até as suas últimas consequências não teria sequer sobrevivido para narrar, né? Isso é uma questão que se coloca muito na literatura de testemunho da Segunda Guerra de maneira geral, né? Porque o testemunho extremo, né, dos limites da Segunda Guerra é o testemunho de quem morreu e ele não é possível, né? Então você que sobreviveu, você tem legitimidade, né, para falar por quem morreu? E daí ela percebe depois que, na verdade, a perspectiva que ela está adotando não é essa, é uma perspectiva muito peculiar, que é a perspectiva das mulheres que esperam, né, os homens voltarem da guerra, que é algo muito antigo, né, gente? É o mito da Odisseia, né? Só que visto a partir da perspectiva da Penélope, certo? E é muito interessante pensar isso, porque existe uma dialética no texto entre algo que é universal,
né, essa questão da espera e do papel das mulheres, que é muito apagado, né, que não é narrado com frequência durante as guerras. Você narra os atos heróicos, os sacrifícios, etc., em geral dos homens, né, e essa perspectiva ela não aparece, até porque ela é uma perspectiva entediante, certo? Não acontece nada. Ela fala, né, le nuit de la guerre, o tédio da guerra, né? Ela narra o tédio da guerra, o tédio da espera, o que acontece, né, enquanto você está lá esperando a guerra terminar, né, esperando acontecer alguma coisa e as notícias chegarem para você, né, esperando ter notícias dos entes queridos e tudo mais. Então, essa a legitimidade que ela encontra, e você tem essa dialética entre algo que é universal, que é essa espera das mulheres, e algo que é muito peculiar daquela narrativa da Segunda Guerra Mundial, né, e daquele momento histórico. Então, o tempo todo, ela está trabalhando com essas duas questões, né? E daí ela vai relatar a solidão das mulheres, né? A Paula, quando a gente estava conversando antes aqui desse evento, né, uma coisa que nós duas identificamos como muito importante é essa questão da solidão em que as mulheres que esperam ficam inseridas, né? E isso fica claro, por exemplo, na construção de uma vizinha dela, que é a Madame Borde, né, que está esperando pela filha. E elas dizem, né, que elas estão cortadas. Eu vou pegar aqui a citação exata na página 15. Ela fala, ó, agora só tenho inimigos, né? Essa é uma citação. Então, isso mostra, né, o isolamento. Daí vem, eu estou cortada do resto do mundo com uma navalha, até mesmo de D. Né? Então, e o cálculo infernal, se eu não tiver notícias dele esta noite, ele está morto. Então, ela fica pirando, né? Vários trechos desse primeiro diário são trechos de um raciocínio assim compulsivo e obsessivo, justamente por conta dessa solidão, né? E daí ela fala na página 79, aqui uma outra frase importante, que eu vivo em total isolamento, a única ligação com o mundo exterior, um telefonema de D toda manhã e toda noite. E é muito curioso porque ela vai relacionar essa solidão, né, com a figura das feiticeiras, né? Ela cita Michelet e ela fala que justamente as feiticeiras são essas que, durante a Idade Média, né, enquanto os homens estavam na guerra, né, pelos senhores, né, ou na cruzada, eu estou traduzindo, tá, ao mesmo tempo que eu leio, é por isso que está estranho. As mulheres nos campos, né, ficavam completamente sós, isoladas, né, meses e meses dentro da floresta, nas suas cabanas, e, a partir disso, elas começavam a inventar uma inteligência. Né? Isso que é muito interessante, porque a solidão, a própria Hannah Arendt, que é uma autora que eu uso muito, né, para analisar esse livro, porque a Hannah Arendt trata do totalitarismo, né, e do terror totalitário, e a Hannah Arendt vai falar que a solidão ela é um elemento necessário para que o terror totalitário se instaure. Né? E daí aqui ela encontra uma forma de superação dessa solidão a partir da invenção dessa inteligência. E essa invenção da inteligência passa muito pela escrita. Né? A escrita é uma forma de pensamento, né, que é diferente e que vai quebrar com essa solidão, porque ela, inclusive, fala no livro Escrever como a escrita dela é porosa, né? Como, quando ela escreve, a mente dela é atravessada por diversas experiências, né? E diversas perspectivas. Então, através da escrita, ela encontra essa forma de sair desse pensamento obsessivo e se conectar com outras pessoas, né? Com outras perspectivas. E, com isso, ela consegue superar essa solidão do terror totalitário. Não completamente, né? Isso fica evidente em muitos momentos do livro, mas é uma maneira dessa invenção de uma inteligência. E daí, a gente lembrando da Penélope também, do Ulisses, a Penélope tecia. Né?
Ela tecia, e a tessitura, para o Derrida, ela é também uma metáfora para a escritura, né? Porque você vai, você volta, você lembra, conecta o passado com o presente, com o futuro, né? Você especula, e esse movimento, né, necessário do pensamento para a narrativa e para a escrita é uma metáfora para a tessitura, né, e para a escritura também, para a escrita. Então, isso é interessante também. Eu trouxe 2 trechos do Escrever, que inclusive tem aqui uma edição. A gente está falando um monte de livro, que bom que a gente está numa livraria, daí você já consegue secar. Vai citando um monte de gente, já faz a listinha. Mas tem 2 trechos que eu até mandei para a Laura mais cedo, que ela fala assim: a solidão não se encontra, se faz. A solidão se faz sozinha. Eu a fiz, porque resolvi que ali eu deveria ficar só para escrever livros. E aí, em outro trecho, ela fala assim: a solidão quer dizer isso, ou a morte, ou o livro. Então, eu acho muito interessante como ela sempre está nesse lugar dessa dualidade, né, entre o viver e o morrer o tempo todo, né? Da escrita enquanto existência. Então, tipo, estou aqui vivendo, logo estou escrevendo, ou eu me jogo desse abismo que eu estou. Ela tem uma figura que ela usa muito nesse livro e na obra dela como um todo, que é a figura do quadrado branco. Sim. E o quadrado branco é tanto a folha de papel, né, vazia ainda, quanto ela usa também para pátios de campos de concentração. No texto Aurélia, né, tem um quadrado branco que está costurado na roupa da menina, mas, ao mesmo tempo, então, é um símbolo de morte, mas uma potencialidade de vida, de dar um sentido para aquilo, né? Porque a folha em branco é isso, é uma potencialidade de você escrever e, com a escrita, conseguir atribuir um sentido ao que você está vivendo, né? Super. E aí, nesse gancho, a gente queria falar um pouco também sobre a questão dos diários, né? Dessa coisa da escrita, que é uma coisa também muito feminina, né? A gente tem publicado recente um livro da Alba Cepeda, O Caderno Proibido, que é uma história de uma mulher que compra um caderno num domingo, e ela usa esse caderno como um diário da vivência dela, porque ela precisa entender, né, uma dona de casa com 2 filhos, tal, e ela quer dar sentido à vida dela, né? Então ela está perdida. E aí ela usa esse diário como uma forma de elaboração mental. E a psicanálise fala bastante, né, sobre o quanto a escrita, não só o processo de análise clínica, mas a escrita é importante para você se autoconhecer, mas para você também desenvolver todas as coisas que estão na sua cabeça, né? Então, você citou o começo do livro, ele parece um atropelo, né? Então ela vem com um monte de coisa e até a pontuação, né? As frases são super curtas, então você fica meio sem ar, e aí depois ele dá. Não que ele fique mais suave, porque acho que a do Han não deixa a gente respirar em nenhum momento, mas ele dá uma... Ela começa a elaborar um pouco melhor o que está acontecendo, então a escrita dela começa a caminhar para um lugar de menos desespero e mais uma pontuação, digamos assim, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas o quanto que o diário é também um registro da mulher, né? Um registro feminino. E por mais que não seja oficialmente, né, um diário, mas eu acho interessante essa tentativa de elaboração da dor e tentativa de elaboração dessa coisa horrível que ela passou e viveu e compartilhou com as pessoas com as quais ela estava ali também trabalhando e também lutando para que a guerra acabasse, né? Então, de criar forças para também conseguir elaborar isso. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse lugar da escrita, mas dessa escrita com essa tentativa de ser um diário, digamos assim. Então, né, é interessante se a gente pegar a palavra francesa para diário, que é journal, né? E daí você não tem só o jornal como diário íntimo, porque para você ter o diário é o jornal intime, né? Então a palavra íntimo aparece, que aí seria o diário propriamente dito, mas ele também designa, né, o jornal, né, que é publicado, jornal de viagem, né? Você tem vários tipos de jornal, né? E jornal, né, em francês. E daí, quando você fala em português diário, isso já leva um pouco
a nossa cabeça mais para o lado do jornal intime, né, do diário íntimo. E é interessante porque existe também uma dualidade nesse diário, porque ele, ao mesmo tempo que trata dessa perspectiva da mulher, que vai ser a do lar, né, e daí vai para a vida privada e para a intimidade, é por isso que a escritura diarística, nesse sentido do jornal íntimo, é uma escritura feminina, né, ligada à mulher, mas, ao mesmo tempo, ele também fala sobre acontecimentos e eventos muito importantes para a história mundial, né? E políticos, e etc. Então, ela tem esses dois lados, o jornal da Juhas. É através da perspectiva íntima, mas tratando de eventos universais, digamos assim, compartilhados, né, do mundo. Então, eu creio que esse texto ele consegue estabelecer, e não só o primeiro texto, mas os outros, uma ponte muito interessante entre o eu e o mundo, né? Ele não fica só na questão íntima, né? E na psicologia, que às vezes até é uma perspectiva meio egoística, né? Mas é fato que essa perspectiva íntima ela não foi muito valorizada historicamente, até que você começa a ter o que a Beatriz Sarlo vai chamar do giro subjetivo, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que você começa a ter os relatos pessoais do que as pessoas vivenciaram na Primeira Guerra Mundial, e daí você começa a ter todo esse olhar justamente da literatura de testemunho. Aí você começa a ter uma valorização maior dessa perspectiva subjetiva, né, e pessoal, e até, no limite, essa perspectiva íntima. Mas é muito interessante porque, a partir do momento também que o diário ele deixa de ser o cahier no Armoire Bleu de Neufle-le-Château, né, dos armários azuis de Neufle-le-Château, e vai ser publicado, isso descaracteriza imediatamente, né, a escrita como algo íntimo, porque o jornal, né, o diário verdadeiramente íntimo, ele não é destinado aos olhos do público, né? Ele é destinado só aos seus próprios olhos. Então, a partir do momento que ele vai ser reescrito para ser publicado, isso desconfigura, né, trai esse caráter íntimo, né, do diário. Isso é interessante também de pensar. Vai para a luminosidade do espaço público e ele adquire um caráter até político, né? É isso. A gente separou uns trechos aqui, na página 111, quem tiver com o livro, falando dessa coisa de testemunho. No julgamento, eu testemunhei 2 vezes. Na segunda vez, eu tinha esquecido de falar da criança judia que foi poupada. Pedi para ser ouvida novamente. Disse que havia esquecido de dizer que ele havia salvado uma família judia. Contei a história do desenho da criança judia. Também disse ter descoberto, naquele meio tempo, que ele salvara. Ademais, 2 judias que passara para a zona livre. O promotor público gritou. Ele me disse: "Você tem que saber o que você quer. Você acabou com ele, agora você o defende. Não temos tempo a perder aqui." Eu respondi que queria dizer a verdade, para que ela fosse dita, caso estes 2 fatos pudessem ser evitado a pena de morte. O promotor público me pediu para sair. Estava exasperado. A sala estava contra mim. Eu saí. Acho que, até lendo em voz alta, muda bastante, né, a entonação que você dá para as coisas. Mas, e antes da gente entrar na questão da autoficção e da literatura, que é outro tema que a gente acha importante abordar em torno dessa obra, é o tanto que ela repete a palavra judia. É um parágrafo, né? Ela repete a palavra judia, repete a palavra você, repete... então, eu falo, você fala, né? Ela repete as coisas. E isso é uma escolha, né? E uma escolha proposital, porque você dá um dinamismo para a leitura de que você está ali, né? Do Ra, uma das coisas que mais me fascina na escrita dela é o quanto ela pode ser sensorial, e o quanto que a descrição que ela usa, as palavras que ela usa para descrever essas histórias são
de fato arrebatadoras, porque elas te colocam no lugar, né? Geográfica, parece que você está ali o tempo todo lendo, sentindo cheiro, sentindo gosto, sentindo nojo, sentindo raiva. Tipo, ela te move muito emocionalmente, né? E acho que essa opção da escrita, da repetição das palavras, da repetição de pontuação, às vezes ela fala em primeira pessoa, às vezes ela fala em terceira pessoa, e aí você não sabe se ela inventou um personagem, se ela não inventou, né? Então ela brinca muito com a literatura também, né? Com a escrita dela. E, Laura, você comentou um pouco dessa coisa da autoficção. A gente teve uma escritora no passado que venceu o Nobel de Literatura, Annie Ernaux, que trabalhou toda a obra dela em torno dessa questão da autoficção, da literatura, do testemunho pessoal, e aí, obviamente, são coisas diferentes, mas que se encontram em algum lugar, né, das duas autoras, além delas serem francesas. Mas ela foi rechaçada por muito tempo da carreira dela, até ela ser laureada pelo Nobel de Literatura, porque não se considerava a autoficção como uma literatura, né? Então, o que essa mulher está falando sobre aborto? Isso não é tema. Tipo, isso é... E esses livros tão pequenos, né? Então, ela foi julgada de tantas formas. Mas aí, quando você lê um livro dela, você fica, sei lá, completamente imerso, né? E acho que a Duras tem esse poder da imersão e de colocar a gente num lugar de empatia também, né? Enquanto leitor, de você ler e você fala, nossa, isso é muito bonito na literatura, mas isso é muito forte no testemunho pessoal, né? É muito interessante porque você fala, né, como que é autoficção se é testemunhal, né? Porque o que a gente espera de um testemunho é um relato fidedigno da verdade, né? Mas o Derrida mesmo vai falar que o testemunho ele não é do estatuto da prova, né? Ele não é feito para ser confiável, porque justamente o que ele vai trazer é essa dimensão do sentido dos acontecimentos. E ela revela isso principalmente nos nomes, né? Esse trecho que você acabou de ler é do segundo texto, né, do livro, que chama Senhor X, chamado aqui de Pierre Rabelais. E o Pierre Rabelais é baseado num personagem real, né, de uma pessoa real, que é o Charles Delval, né, que era um agente ali da Gestapo, né, que atuou, inclusive, na prisão do Robert Antelme, né. E esse segundo texto é uma espécie de confissão da Duras, né, do papel que ela desempenhou na morte do Delval, porque o Delval ele vai ser executado pela justiça de purificação, porque logo depois da guerra, da libertação da França, você tem a instauração de tribunais de exceção, né, na França, que é um tabu muito grande para eles, inclusive, não é uma coisa que é muito pesquisada e falada assim abertamente lá, né, esse período, em que eles mataram mais de 10 mil pessoas, executaram nesses tribunais que inclusive participavam só membros da resistência, era algo bem juridicamente, né, contestável e criticável. E o Charles Delval vai ser julgado e ela vai testemunhar no julgamento do Delval, porque ela teve essa interação com ele. Era meio que um jogo de gato e rato, que ela relata muito bem no texto, né? E ela testemunha, e ela faz um primeiro testemunho que acaba com ele, né? Inclusive, um dos manuscritos que está lá no IMEC, né, no Instituto da Memória da Edição Contemporânea, são as primeiras anotações que ela fez para ir testemunhar em setembro de 44, no julgamento do Delval. E depois ela se arrepende e ela volta para fazer um segundo testemunho, né, amenizando um pouco a coisa, só que é isso que você leu, né? Eles já não acreditam nela. Então, é muito interessante, né, para a gente ver como, para o mesmo fato, você pode atribuir sentidos e nuances completamente diferentes. E a autoficção ela é um pouco isso, né? Então, por exemplo, tem um texto em que ela diz, né, que a personagem principal chama Thérèse, só que ela diz no preâmbulo, Thérèse sou eu. Então, fica essa dúvida, né, que é um texto em que tem uma cena de tortura, tal, se ela participou daquela cena de fato, se aquilo aconteceu de fato ou não, né? A gente fica na dúvida. E quando eu comecei a fazer o trabalho, eu fiquei meio obcecada em descobrir se era verdade, não era verdade. Aí a professora Leila, que foi minha orientadora, falou, Laura, esquece isso.
Não é importante o que foi ou não verdade. O importante é que está escrito, porque é esse o sentido que ela quis atribuir àquilo que aconteceu, né? É essa versão que ela quer passar. Então, é isso que você tem que olhar, certo? É porque o fato a gente, na verdade, nunca vai saber, né? É impossível a gente conhecer a totalidade dos fatos. Qualquer relato, dentro desse giro subjetivo e dessa visão da literatura de testemunho, qualquer relato vai ser parcial. E, por ser parcial, já vai ter um falseamento, né? Sim. E aqui, na verdade, a gente vai pegar o último texto do livro, que é ficcional mesmo, né, que é o Aurélia Paris, e vamos ler o comecinho. Rapidamente aqui, né? Hoje, atrás das janelas, está a floresta e o vento chegou. As rosas estavam lá naquele outro país do norte. A menina não as conhece. Ela nunca viu as rosas agora mortas, nem os campos, nem o mar. A menina está na janela da torre. Abriu ligeiramente as cortinas pretas e olha para a floresta. A chuva parou. Está quase escuro, mas pelo vidro o céu ainda está azul. A torre é quadrada, muito alta, em cimento preto. A menina está no último andar. Ela vê outras torres de vez em quando, também pretas. Ela nunca desceu para a floresta. A menina sai da janela e começa a cantar uma canção estrangeira em uma língua que ela não entende. A sala ainda está clara. Ela se olha no espelho, ela vê cabelos pretos e olhos claros. Os olhos são de um azul muito escuro. A menina não sabe disso. Ela também não sabe que sempre conheceu a canção. Não se lembra de a ter aprendido. Alguém chora. É a senhora que cuida da menina, que a lava, que a alimenta. O apartamento é grande, quase vazio. Quase tudo já foi vendido. A senhora fica na entrada, sentada em uma cadeira, e ao lado dela há um revólver. A menina sempre a conheceu ali, esperando a polícia alemã. Noite e dia, a menina não sabe por quantos anos a senhora espera. O que a menina sabe é que assim que ela ouvir a palavra Polizei atrás da porta, a senhora abrirá e matará todos, primeiro eles e depois elas duas. A menina vai fechar as cortinas pretas e depois vai para a cama. Ela acende a pequena lâmpada da cabeceira. Sob a lâmpada, o gato. Ele fica sob a luz. À sua volta, desordenados, estão os jornais das últimas operações do exército do Reich, com as quais a senhora ensinou a menina a escrever. Ao lado do gato, aberta e enrijecida, há uma borboleta morta da cor de poeira. Forte, né? E daí, né, a gente comentei com a Paula, né, quando a gente se encontrou, como que esse trecho, né, ela vai saindo do conto de fada, que inicialmente é uma menina presa numa torre, né, circundada por uma floresta, e vai entrando no real, né? Então, e no cruel, toda a frieza desse real. Super. E antes da gente ler o último texto, né, do livro, que é inédito, a gente queria trazer uma discussão a partir do momento atual que a gente vive, né? Acho que esse livro ser lançado agora, né, reeditado aqui para o português, no momento que a gente discute muito a ascensão da extrema-direita, neonazismo e tudo mais, o quanto que a memória não deixa a gente esquecer a história que passou, né? O quanto que é importante a gente não deixar de lembrar das coisas que aconteceram, não nós pessoas individuais, né, mas a gente sociedade. Então, o quanto que a Alemanha, por exemplo, é um país que faz uma manutenção educacional todo ano com subsídio do governo para que essa história não se caia no esquecimento. A gente vive uma época em que as pessoas que sobreviveram ao Holocausto estão morrendo, né? Já não existem mais tantas pessoas para contar as suas histórias. Então, o quanto que esse livro ele é importante para a gente não esquecer de lembrar do que aconteceu, né?
Nesse sentido, né, o que me motivou a pesquisar literatura de testemunho, especificamente na literatura, porque eu sou do direito, né, foi justamente essa inquietação, porque muitas vezes a gente tem espaços institucionais em que a gente procura a verdade factual, sabe? Então, Comissão da Verdade no Brasil. E daí, frequentemente, eu pergunto para os meus alunos, gente, quem que sabe que existia uma Comissão da Verdade? Silêncio. Assim, tem alguns que sabem, mas é pouca gente. Quem que já pegou o relatório da Comissão da Verdade para ler? Ninguém, né? Vamos confessar aqui, gente. A gente é muito extenso, né? E daí eu comecei a me perguntar justamente qual que era o papel da literatura na promoção desse direito à memória e à verdade, sabe? Que ela traz, inclusive, uma outra dimensão que não é a dimensão dos fatos, é essa dimensão do sentido. E um exemplo que eu uso muito, né, em sala de aula com os meus alunos é justamente esse. Eu falo, olha, você pode conhecer os fatos sobre a bomba de Hiroshima, por exemplo, né, que é o que a Juhasz faz no Hiroshima Mon Amour, né, no início. Ela fala, olha, tantas pessoas mortas, né, eu vi no museu, eu vi os fatos, né, eu vi a bicicleta ali queimada, eu vi os hospitais, aquela dimensão dos fatos, dos acontecimentos. E daí o amante, né, japonês fala, Tuna Hyanvi Hiroshima, né, você não viu nada em Hiroshima. Porque conhecer, muitas vezes, os fatos, os dados, não significa que você compreendeu o evento de Hiroshima, né? Porque para compreender você precisa interpretar e atribuir sentido àquilo. E é esse o papel da literatura, especialmente da literatura de testemunho. E eu acho que essa obra desempenha um papel muito importante nesse processo da memória e da verdade, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Por favor, não se sintam. Uma coisa que me impressionou também foi essa questão, né, das mulheres que esperam, das mulheres que foram trabalhar como voluntárias na Alemanha. Porque eu já vi em filme essas mulheres que, por exemplo, tiveram filhos com soldados alemães ou que se casaram, né, durante a ocupação de Paris. E eu fiquei muito impressionada, porque ela começa a falar, então chegavam umas mulheres maltrapilhas com crianças, e elas tinham sido escorraçadas, né, enfim, da Alemanha estava sendo devastada também pela ocupação, né, e também não tinha um lugar em Paris, né, e aí não tinha um lugar em nada, assim. Aí eu me lembro de cena de filme dessas mulheres com cabeça raspada, né? E é isso que você falou da literatura trazer para a gente, né? Acho que a gente entra, e a do Reis é muito também cinematográfica nesse sentido, tanto que ela faz roteiro depois. Fiquei muito impressionada com essa cena. As cenas que ela descreve, né, fisiológicas, né, mesmo, que também a gente às vezes vê filme, vê relato, mas ninguém para. Assim, o Primo Levi faz isso também, né? A Trégua, por exemplo, a gente vê a libertação dos campos. Mas o que aconteceu depois? O que aquelas pessoas fizeram, né? Mal conseguiam ficar de pé e depois ficavam rondando pela Europa, tentando achar a sua casa de novo. As casas não tinham mais lugar para voltar. Então, a literatura tem realmente esse papel, né? Fiquei muito impressionada. Queria que, se vocês puderem comentar também eu li também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e é muito impressionante porque quando as mulheres relatam, e aí Annie Ernaux também, elas não vão falar dos heróis da guerra, quem ganhou, o dia D, né, o desembarque, aquela coisa. Elas vão falar do cotidiano, né, da fome que sentiram, do medo, da violência. E aí as mulheres são as primeiras a serem violentadas em todas as situações, inclusive as mulheres alemãs, quando a Alemanha perde a guerra. Enfim, não tem lado bom para a mulher, né, na guerra. Não tem. Pode falar. Bom,
Com relação a isso, realmente a Juhas traz essa perspectiva até no Hiroshima, né, das mulheres, das femmes tendues, né, que tiveram os cabelos raspados, que foram linchadas porque tiveram relacionamento com alemães, e isso porque uma amiga dela também sofreu represálias, que é a Marie-Pierre Fernandes, né, porque ela era casada com... eu não lembro do nome dele agora, mas que também era um amigo da Juhas e que teria tido alguma relação ali com os alemães, né? E daí a justiça de purificação foi implacável e nas ruas essa justiça também se processou, né, através desses linchamentos, certo? E isso aparece na obra dela, tanto aqui no livro quanto no Hiroshima Mon Amour. Mas é curioso também que uma questão que a Juhas explora é que não tem muito mocinho e bandido, né? Essa definição do herói como alguém impecável moralmente, né? Ai, ganhamos a guerra, somos heróis, para ela não existe, né? Tanto que ela mostra cenas de tortura e execução sumária pelos resistentes, né? Por aqueles que lutavam pela libertação da França, pelos mocinhos, entre aspas, né? E daí isso às vezes pega muito mal, né, politicamente. Como que você vai falar que eles mataram gente, executaram gente que eram moralmente e juridicamente questionáveis, né? E ela própria, tanto que as próprias mulheres, né, ela mostra as mulheres com uma sede de vingança absurda, assim, né? E o que se processou foi uma justiça etárica, né? Uma justiça feminina no sentido do Bachofen, né, que fala sobre a justiça matriarcal, né, que era uma justiça muito sanguinária e vingativa, né, e representada pelas eríneas e tudo mais. Então, ela mostra que a questão ética não é tão maniqueísta assim, né? É uma complexidade que ela traz no livro e que também é muito importante, né, para não ter também ela não se coloca exclusivamente como uma vítima, né, dos acontecimentos, mas também a forma como eles reagiram, e ela assume muitas culpas, né? Tem essa questão do julgamento do Delval, tem a questão da tortura, tem a questão da participação dela, né, nessa justiça de purificação. Então, é muito interessante também e isso vai se expressar, inclusive, na ética da representação, que é a cena, né, que a gente não leu propositalmente, que é muito gráfica, em que ela descreve o Robert Antelme quando ele volta, né, e o que acontece. E daí você tem uma questão de ética e estética serem questionadas, né, como dois lados da mesma moeda, digamos assim, do que é ético você representar, né? Será que é ético você mostrar tudo aquilo que mostra do Robert Antelme? Na adaptação cinematográfica que fizeram do livro, por exemplo, eles não mostram, né? Eles optam por não mostrar. E talvez seja adequado mostrar na literatura, mas não no cinema. Sim. Né? Não na imagem. É diferente, são meios diferentes, radicalmente diferentes, né? Mas ela também está fazendo um teste desses limites éticos da representação também do horror, sabe? E ela brinca nessa linha tênue entre o que seria obsceno, né, o que deveria estar fora de cena, e o que seria permitido, né, eticamente, de representar. Isso é muito interessante também. Sim. Mas alguém quer? Espera aí. Vamos aqui e depois você. Eu queria mais compartilhar que é interessante como essa literatura de testemunho, ela revela não só uma história particular, mas ela revela várias histórias de várias famílias, né? Eu, na verdade, sou filha e neta de húngaros e meu avô lutou na guerra. E ele ficou, no fim da guerra, ele ficou desaparecido 4 anos. E minha avó, com 2 crianças, de 5 e de 3 anos, ficou esses 4 anos nessa dor da espera. E sem saber o que tinha acontecido, estava vivo, estava morto, e viveu com essas crianças ali, minha mãe e meu tio, viveu esse período. Quando meu avô foi libertado, eles, com a roupa do corpo, pegaram o navio e vieram para o Brasil. Minha mãe já tinha uns 8 anos, e, na verdade, tem uma história interessante, porque ele deixou enterrado um faqueiro
que antes de vir, quer dizer, eles vieram com a roupa do corpo e esse faqueiro. E esse faqueiro está na família até hoje, é uma lembrança dessa história. E eles foram para o interior de São Paulo, para Lorena. Meu avô logo desenvolveu câncer e faleceu. E minha avó ficou enclausurada em Lorena, numa casa, e viveu o resto da vida assim, enclausurada, não se socializava com ninguém. E ela, no final da vida, ela teve Alzheimer. E nos 6 anos de Alzheimer, ela voltou para a dor da espera, da guerra. Ela estava esperando o meu avô voltar dessa guerra. Então, isso que vocês estão falando é tão importante trazer isso, porque são tantas famílias que têm essa história. E eu estava tentando lembrar aqui um livro que eu li, que foi uma tese de doutorado da PUC de São Paulo, que falou o quanto essas histórias influenciam no sentimento das gerações, principalmente das mulheres. 3, 4 gerações vivem numa certa solidão, numa certa dor inexplicável, que é essas histórias que vão passando. E aí, você falando da Durra, eu não li o livro ainda, mas toda essa questão, eu falei, nossa, como uma história que é a história dela, mas revela muito mais, né? Revela a história de toda uma geração, de toda uma geração, não, de várias gerações. A geração que viveu a guerra, você até falou no começo, né? Quem sobreviveu, será que pode falar sobre isso? Mas isso vai perpassando por várias gerações que vão crescendo com essas histórias. Enfim, eu queria compartilhar isso, como é importante que uma pessoa que, no fim da vida, numa doença, que foi o que mais me marcou, eu nunca tinha me tocado disso, ela voltou durante 6 anos para a guerra e por essa espera, por essa procura, né? Sim, mas obrigada por compartilhar. Eu queria falar de um livro que eu já tinha lido a Dor há alguns anos e li de novo agora quando eu recebi do Clube F para vir aqui. Só que a leitura, e agora até a fala de vocês, me trouxe uma outra obra à memória. Me trouxe Os Mortos Permanecem Jovens, da Ana Sergues. Porque, sob uma perspectiva também das mulheres, ela narra várias histórias, e até nesse contexto nosso, porque ela narra a questão da adesão dos jovens, muito jovens, os pré-adolescentes, à doutrina de Hitler, né, e ao movimento hitlerista. Então, assim, não tem esse caráter, né, de autoficção ou de depoimento, mas tem... eu não consegui reler esse livro sem lembrar desse outro que narra daí da Alemanha esta questão de como essas mulheres na sua vida cotidiana, porque esse livro fala do cotidiano também, né? Traz essa questão. E acho que para nós hoje, Ana Sergues e Os Mortos Permanecem Jovens ajudaria muito a gente a entender o Brasil de hoje também. Boa noite. Eu gostaria de saber se é possível comentar um pouco mais sobre a questão da adaptação cinematográfica que foi feita em 2017, porque não é um livro fácil de se adaptar ao cinema, é muito ousado da parte, né, do Emanuel Finkel, não sei pronunciar o nome dele, mas ousar fazer uma adaptação dessas, se possível, se vocês puderem comentar alguma coisa, gostaria. Assim, eu até escrevi um texto sobre adaptação na CULT, na época, né? A princípio, eu gostei das escolhas que ele fez. Assim, teve algumas quebras de expectativa, porque, lógico, né? É um outro meio, né? Engraçado, porque a própria Marguerite Duras tinha um problema com as adaptações, né? E daí ela dizia que as adaptações elas não precisavam contar exatamente a história do livro, né? Ela não gostava da adaptação do Amante justamente porque era muito literal, né? Mostrava tudo, etc. Inclusive, no Amante tem uma questão que é uma foto que não existiu, sabe? E daí o cara vai no filme e põe a imagem.
Aí você fala, poxa, justamente o interessante é a ausência dessa imagem. Talvez uma escolha melhor tenha sido essa. Mas ela acreditava que o cinema, para adaptar a literatura, precisava, porque ela também era né, diretora de cinema, precisava respeitar o tom original da obra. Né? E eu acho que ele é bem sucedido nisso. E eu gosto muito da escolha dele não ter mostrado justamente eu estava preocupada com isso. Eu falei, meu Deus do céu, vai chegar no final e esse cara vai querer mostrar o sofrimento do Robert L., né, o calvário dele. Daí, que é um sofrimento quase de Jesus, né? Uma coisa muito... Também tem essa relação com a questão sacrificial, etc. E aí, quando ele não mostra, eu fiquei aliviada, porque eu falei, isso não é adequado para o cinema, ele deixa no ar, sabe? Então, isso eu achei inteligente da parte dele. E ele também mistura um pouquinho alguns elementos dos textos, né? Ele não se fixa só no primeiro texto diarístico, né? Mas mistura também com o Pierre Rabelais e tal. Então, achei interessante o que ele fez. Tem algumas estratégias legais ali, sabe? Tem alguns momentos, inclusive, que ele reproduz, porque ela fala dela própria na terceira pessoa, e no filme ele coloca ela duplicada. Então, tem uns jogos assim que eu acho que conversam com alguns elementos do livro, sabe? Oi, boa noite. No começo eu fiquei pensando, você falou sobre essas falas que se tem, né, de as mulheres relatando a guerra, que seria chato, né? Essa ideia supostamente de que não seria interessante. A primeira coisa que eu pensei quando você falou isso foi no livro da Mukasonga, Baratas, que é um livro que retrata o horror, a chegada do horror, a contínua chegada, vinda, a revisita do horror continuada. E não faz o menor sentido, né? Não faz qualquer sentido pensar que essa escrita, que essa reflexão, essa revisita ao horror não possa ou não devesse ser trazida com todo o valor que merece ter, né? Enfim, fiquei só pensando nisso, que eu acho que ela é uma escritora muito, com perdão no vocabulário, muito foda quando ela traz isso, é muito potente, né? Inclusive, quando ela falou, eu lembrei da Mukasonga na hora. Por quê? Porque a Scholastique Mukasonga, né, é ruandesa, e ela não estava lá no massacre, né, no genocídio, porque se ela estivesse, né, mas a família dela foi morta, né, no genocídio. Então, ela já é essa segunda geração, né, ela é um testemunho de segunda geração dos acontecimentos, né? Mas mesmo assim ela reivindica essa legitimidade para testemunhar a partir dessa segunda geração, e eu gosto muito também da obra dela, muitíssimo, bem lembrado. Mais alguém? Não? Não? Então vamos ler? Então a gente vai ler o texto inédito, inclusive muito sensível. Da parte da Laura ter sugerido que esse texto fosse traduzido e publicado nessa edição, e depois do pós-fácil, né, que você escreve, eu achei muito boa a ordem, né, da cadência dos textos, e você começa e termina o livro de um jeito muito único e, sei lá, eu vou tentar não me emocionar, não prometo nada. O horror de um tal amor. Me disseram, seu filho está morto. Foi 1 hora depois do parto. A Madre Superiora foi abrir as cortinas. O dia de maio entrou no quarto. Percebi quando a criança passou diante de mim, no colo da enfermeira. Eu não tinha visto. No dia seguinte, eu perguntei, como ele era? Me disseram, ele é loiro, um pouco arruivado, tem as sobrancelhas altas como você, se parece com você. Ele ainda está aqui? Sim, está aqui até amanhã. Ele está frio? R me respondeu. Eu não o toquei, mas deve estar. Está muito pálido. Então ele hesitou e disse, ele é bonito, deve ser também por causa da morte. Eu pedi para vê-lo. R me disse não. Eu pedi à Madre Superiora, ela me disse não, que não valia a pena. Me explicaram onde ele estava, à esquerda da sala de parto. Eu não podia me mover. Meu coração estava muito cansado. Estava deitada de costas. Não me movia.
Como é a boca dele? Ele tem a sua boca, dizia R. E todas as horas. Ele ainda está aqui? Diziam. Eu não sei. Eu não podia ler. Olhava para a janela aberta, a folhagem das acácias que cresciam sobre os aterros ferroviários na linha que contornava a clínica. Fazia muito calor. Uma noite, a irmã Marguerite estava de guarda. Eu perguntei, o que faremos? Ela disse, não quero nada, além de ficar ao seu lado. Mas é preciso dormir. Todo mundo está dormindo. Você é mais gentil do que a sua superiora. Vai pegar meu filho para mim? Me deixa um momento com ele? Ela grita. Você não está falando sério? Sim, eu queria tê-lo por perto, por 1 hora. Ele é meu. É impossível, ele está morto. Eu não posso te dar seu filho morto. Eu queria vê-lo e tocá-lo. 10 minutos. Não há nada que se possa fazer. Eu não vou. Por quê? Te faria chorar, você ficaria doente. É melhor não vê-los nesse caso. Eu tenho experiência. É o dia seguinte. Por insistência, me disseram para me fazer calar. Eles são queimados. Era entre 15 e 31 de maio de 1942. Eu disse a R, eu não quero mais visitas, só você. Deitada sempre de costas, face às acácias. A pele do meu ventre colava em minhas costas, de tanto que eu estava vazia. A criança havia saído. Não estávamos mais juntos. Ele havia morrido de uma morte separada. Fazia 1 hora, 1 dia, 8 dias. Morto à parte, morto de uma vida que havíamos vivido 9 meses juntos e da qual ele acabava de sair separadamente. Meu ventre caiu estrondosamente sobre si. Um lençol usado, um trapo, um pano mortuário, uma laje, uma porta, nada além desse ventre. Ele carregou essa criança com tudo, e foi no calor viscoso e aveludado de sua carne que esse fruto marinho crescera. O dia havia matado. Ele tinha sido ferido pela morte. Ele tinha sido ferido de morte pela solidão no espaço. As pessoas diziam, não foi tão terrível no nascimento, é melhor assim. Foi terrível? Creio que sim. Precisamente isso. Essa coincidência entre sua vinda ao mundo e sua morte. Nada. Não me estava nada. Esse vazio era terrível. Eu não tinha tido um filho, sequer por 1 hora. Obrigada a imaginar tudo. Imóvel, eu imaginava. Esse que está aqui agora e que dorme. Esse agora mesmo. Riu. Ele riu de uma girafa que acabávamos de lhe dar. Ele riu e fez o barulho de riso. Estava ventando e uma pequena parte do barulho desse riso chegou a mim. Então eu levantei um pouco a cobertura do seu carrinho e lhe devolvi sua girafa para que ele risse novamente. E engolfei minha cabeça na capota para captar todo o barulho do riso, da risada do meu filho. Eu coloquei minha orelha contra a concha e escutei o barulho do mar. A ideia de que esse riso se dispersou no vento era insuportável. Eu o peguei. Fui eu que o tive. Às vezes, quando ele boceja, eu respiro sua boca, o ar de seu bocejo. Se ele morrer, eu terei tido esse riso. Eu sei que isso pode morrer. Mensuro todo o horror de um tal amor. Obrigada, gente. Tentei não chorar, mas foi difícil. Mas obrigada, Gato Sem Rabo, Johanna, obrigada, Cláudia, obrigada, Bazar do Tempo, obrigada, Laura. Obrigada a vocês todos que estão aqui, de verdade. Esse livro, ele é, não sei, se eu começar a falar muito, talvez eu chore. Mas é uma honra imensa, e essa foto aqui tão linda atrás da gente. É isso, eu só tenho que agradecer. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo.